Na antiguidade, vários povos habitavam a região do Crescente Fértil, estabelecendo diferentes civilizações ao redor daquela região. Por isso, muitos desses povos guerrearam entre si em busca da sustentação de suas civilizações. Israel e Judá eram duas das maiores potências do Oriente Médio e a Assíria cobiçava as terras ao sul do Eufrates, por sua situação geográfica e pelo fato de serem ricas em madeira, pedra e minérios. Essas nações já viviam o conflito como sendo um item próprio de sua cultura. E entre esses povos, podemos destacar os assírios, que eram extremamente violentos e faziam da guerra práticas de adoração aos seus deuses em supremacia diante dos estrangeiros. Dotado de um exército permanente, os assírios conseguiram dominar da região do norte do Golfo Pérsico até o nordeste da África. Ao longo do século 8 a.C., os assírios conseguiram empreender um período de expansão territorial seguido pelos reis Tiglat-Falazar III, Sargão II, Senaqueribe e Assaradon. Foram precisamente estas campanhas militares da Síria, em fase de expansão imperialista, que levaram ao desaparecimento o Reino do Norte. Como, por exemplo, o Egito em declínio, não podendo se opor, acabou sendo ocupado. Na mesma situação estavam Judá e Israel, pelo fato de ambos os reinos viverem crises internas. Na sequência destes acontecimentos, o exército assírio dirige-se primeiro a Gaza e em 733 ocupou Israel. Nesta ocupação, seguem-se as habituais deportações e destruições das cidades. Nesta ocasião, Oséias era o rei de Israel, o qual revoltou-se contra a Síria, pedindo auxílio ao Egito, mas sem sucesso. Assim, o último rei de Israel acabou sendo derrotado e preso. No entanto, Samaria foi poupada, e em 722 a.C., Sargão II, um dos mais famosos reis assírios da antiguidade, a ocupou. Foi o fim da história política de Israel, que passou a ser uma província assíria, com a capital em Meguido. Grande parte dos samaritanos foi deportada para o norte da Mesopotâmia e da Média, onde se disseminaram e desapareceram ao longo dos tempos. Para Samaria foram levados colonos da Babilônia, de Cutá, Ramate e Sefarvaim, e assim se formou um novo mapa étnico-social. Os samaritanos eram agora descendentes das raças estrangeiras, subjugados pelos chefes políticos designados pela Síria, misturando costumes e religiões. Estas 10 tribos foram levadas cativas pela Síria 133 anos antes de Judá e Jerusalém caírem nas mãos do rei da Babilônia, para se cumprir a promessa que vemos em Gênesis 28, verso 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Mas como esta promessa pode se cumprir? A resposta vem por intermédio do apóstolo Pedro, referindo-se ao Senhor, dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 25 e 26: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Aqui quero dar um exemplo bem claro quanto ao que falei logo no início. Disse da importância de conhecer bem essa estrutura histórica para saber a quem as profecias são orientadas. Você se lembra? Ora direcionada ao Reino do Norte, ora ao Reino do Sul. Com isto em mente, vejamos algumas profecias direcionadas aos efraimitas, ou se preferir, aos samaritanos.
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias, registre por escrito tudo o que ele disse, porque está chegando o dia em que restaurarei o meu povo de Israel e de Judá, e os trarei para casa, para esta terra que dei a seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Porque estou com você e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais o espalhei, mas você não será completamente destruído. Eu o disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fique impune. Todos os seus amantes a abandonaram. Não se importaram com você. Eu a feri cruelmente, como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Mas todos que devorarem serão devorados. Todos os seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos que a saquearem serão saqueados. Todos que a despojarem serão despojados. Restaurarei sua saúde e curarei suas feridas, diz o Senhor. Pois a chamam de rejeitada, Sião, cidade com quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas e o palácio voltará a ser habitado. Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso. Naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo, pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. Não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará, virão com lágrimas de alegria, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão juntos a riachos tranquilos e em caminhos planos, onde não tropeçarão, pois eu sou o pai de Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Parênteses aqui para mim. É sumamente importante que ouça a ministração sobre as duas casas de Israel para entender a relação entre Efraim e os samaritanos. Na descrição logo abaixo está o link do estudo. Continuando com a leitura. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes que ele. Até aqui foram as palavras dirigidas a Jeremias. Vejamos outra por meio de Ezequiel, no capítulo 37, versos 19 a 22. Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações por onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Vou posicionando as profecias que estivermos aqui estudando de acordo com o seu destino correto, e assim poderemos ver quais as sentenças para Judá e quais as sentenças para Israel. Dentre todas,
quero destacar a principal delas. Isto será determinante no que conheceremos a seguir. O Reino do Norte foi entregue aos assírios, que tinham o costume de dissolver os reinos por eles conquistados, a fim de evitar uma possível retomada de crescimento e, consequentemente, uma rebelião futura. Isto não foi por acaso. Diferente de Judá, que foi entregue para os babilônios, que tinham uma política diferente e teve sua identidade preservada. Sentença completamente diferente, com propósitos distintos por parte do Senhor. A um preservou e a outro dissolveu. Ao que foi preservado, estava incumbido a encarnação do Verbo. Estamos falando de Judá, o qual passou por severo tratamento em razão também de seus muitos pecados, os quais veremos logo mais. E ao que espalhou, coube o propósito de expandir as sementes de Abraão, para que no fim, ao ser sacrificado o Filho de Deus, a bênção da remissão pudesse ser disponibilizada para todos os reinos do mundo. Existem muitas outras profecias direcionadas aos samaritanos, mas creio que já seja o suficiente. O conceito que aqui buscávamos já se destacou. No próximo capítulo, falaremos sobre o Reino do Sul. E se você gostou, deixe seu like e compartilhe para ajudar o nosso canal. Vejo você no próximo episódio. Até mais!